Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação, nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Vive Eduque, canal 897 da Sol TV, pelo aplicativo Vive Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do programa de hoje é Fábulas para Refletir. Nesse episódio, nós vamos descobrir o poder das fábulas e como elas podem ensinar lições de moral de forma envolvente e divertida. Nós vamos explorar histórias que permanecem relevantes ao longo do tempo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a escritora, roteirista, arte educadora e ilustradora Rosana Rios. Formada em Educação Artística e Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Rosana Rios é autora de literatura infantil e juvenil com mais de 200 obras publicadas e inúmeros prêmios literários, entre eles um prêmio Jabuti em literatura juvenil. Eleita presidente da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil no período entre 2019 e 2023, ela é membro da União Brasileira de Escritores. Na televisão, é autora roteirista de programas infantis como Bambalalão, na TV Cultura de São Paulo, TV Criança, na Rede Bandeirantes, Agente G, na Rede Record, entre outros. Rosana Rios, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, é muito bom estar aqui e vamos lá. Falando sempre sobre histórias, é a coisa mais maravilhosa que existe para a vida da gente, talvez. Ouvir É, e me- contar histórias. é mesmo. Vamos começar falando qual é a diferença entre fábulas e outros tipos de histórias infantis? Sim, as pessoas às vezes confundem muito esses gêneros, que todos são gêneros muito antigos. Então, nós temos as fábulas, nós temos os contos de fadas ou contos populares, nós temos lendas e temos mitos. Todos esses gêneros, eles são milenares, eles vêm de tempos e tempos e tempos atrás. Então, começando com os mitos, mito e fábula não é a mesma coisa. O mito é uma história, em geral, criada em uma civilização, em uma cidade, um local onde viviam as pessoas, e eles criavam histórias como os mitos para tentar explicar os fatos da natureza. Então, os mitos estão sempre cheios de deuses, de forças da natureza, de heróis e de antepassados. Os nossos povos indígenas, por exemplo, muitas vezes nos seus mitos contam como aquela etnia teve início com a participação de um antepassado que nasceu anos e anos e anos atrás. Então, esses são os mitos. As fábulas são histórias com autor, são histórias criadas, histórias bem curtinhas, criadas para dar exemplificação de algum ato humano, né? Não dá para confundir também as fábulas com os contos de fadas, porque os contos de fadas têm uma outra vertente. Eles trabalham mais com o maravilhoso, com o fantástico, e também são histórias sem autor. Assim como a gente não sabe quem escreveu primeiro, quem inventou a história de um herói grego como Hércules, né, ou de uma deusa grega como Ísis, a gente não sabe quem contou pela primeira vez essas histórias. Os contos de fada também não têm um autor. A gente hoje em dia fala contos de Perrault, contos de Grimm, mas tanto Perrault quanto Grimm, quanto outros pesquisadores, pesquisaram, recolheram essas histórias da boca do povo, da boca das contadoras de história, em geral mulheres, né? E assim como as fábulas, os contos de fada não foram originalmente criados para entreter crianças, eles eram histórias para ser contadas para todas as pessoas. Então, não dá para confundir contos de fada com fábulas, mesmo porque as fábulas sempre têm um autor que assinou. E lenda, né? Uma fábula não é uma lenda. As lendas são também histórias super antigas que às vezes têm algum fundo de verdade.
Então, como você diz a lenda que tal coisa aconteceu, né? Às vezes começa com um fundo de verdade, com um personagem que existiu, que teve uma existência histórica, mas aí cria-se toda uma fabulação em cima deste personagem, com fabulação não tendo nada a ver com fábulas, né? Tá. O caso mais óbvio, por exemplo, mais conhecido, talvez seja do rei Arthur, né? Há historiadores que dizem que existiu uma figura histórica, um rei que unificou a Bretanha, um comandante ou um general, né? E que era chamado Arthur ou variações desse nome. Mas todas aquelas histórias que vieram depois, dos Cavaleiros da Távola Redonda, das Fadas do Lago, de Viviane, de Morgana a Fada, etc., essas daí já passaram para ser lendas, né? Algumas pessoas recolheram também, mas nasceram também da narrativa oral. Já as fábulas não nasceram da narrativa oral, embora elas fossem contadas oralmente. As fábulas foram criadas por pessoas que assinaram. O fabulista mais famoso que a gente tem é Esopo, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, né? Ele criou algumas histórias bem curtinhas e ficaram muito famosas. Elas atravessaram os séculos, chegaram até nós. Mas ele assinou. Esopo tem uma história interessante, né? Que ele era um escravo. Conta pra gente. Exatamente. Ele tinha sido escravizado, né? Pertencia assim a uma família e ele entretia as pessoas com as suas histórias. Ele se tornou um contador de histórias. E aquelas histórias começaram a fazer tanto sucesso e ele se tornou tão conhecido que, por fim, ele alcançou a sua liberdade. Ele se tornou livre e aí saiu viajando, pesquisando e difundindo as histórias que ele criou. Uhum. E as fábulas também têm uma característica que normalmente tem personagens quase sempre animais que agem como seres humanos. Ou seja, esses animais eles falam, pensam, sentem, né? E no final as fábulas trazem sempre uma lição de moral. É isso? É por aí. Em geral, as fábulas são uma história bem curtinha que exemplificam uma atitude humana, né? E claro que elas possuem uma moral que já está imbricada na própria história, mas que muitas vezes o fabulista colocava num pós-fácil, colocava um PS, tal e tal coisa. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, né? Uma das fábulas mais conhecidas de Esopo é a Raposa e as Uvas. E essa história também foi recontada no século XVII por La Fontaine. La Fontaine utilizou muitas dessas fábulas antigas e as recontou de acordo com o gosto do leitor moderno, né? Ou, na verdade, do ouvinte. Esopo narrava, ele contava oralmente. La Fontaine já passou a redigir, tanto que ele publicou um livro com as suas fábulas, que eram muitas delas recontadas do Esopo, e assinou e, inclusive, dedicou ao seu mecenas, que era o rei da França. Mas, voltando à Raposa e as Uvas, né? É uma história de uma raposa que estava com fome, viu uma videira carregada de uvas e foi lá doidinha para experimentar umas uvas, mas por mais que ela pulasse, ela não conseguia alcançar. Quando ela viu que não conseguia alcançar, ela disfarçou e fez de conta que ela não estava afim de comer aquelas uvas e falou assim: estão verdes, não servem. Então, a moral desta história que vem relatada nos livros é: quem desdenha quer comprar. Ou seja, a pessoa está desprezando uma coisa que ela não conseguiu, ela queria, mas como não conseguiu, ela faz de conta que aquilo é ruim. Isso é uma atitude muito humana e foi colocada no corpo de uma raposa, né, com fala, etc. Então, a maioria das fábulas, elas trabalham sim com personagens animais, mas não somente. Há fábulas com personagens humanos e outras com personagens objetos também, Uhum. inanimados. Tem de Agora, tudo. por que você acha que os animais eram tão usados? Não só, mas tão usados. Eles ajudavam, por exemplo, a falar de nós mesmos com mais leveza, será? Na verdade, eu acredito que isso se faz até hoje. Até hoje tem histórias que a gente escreve que a gente usa personagens animais, ou personagens simbólicos, ou personagens arquetípicos, para falar de seres humanos reais. Mas como existe muita incompreensão, né? Se a gente chega e escreve uma história falando de uma pessoa normal que teve essa atitude da raposa e usa uma pessoa real, da vida real, a gente vai ser processado. E muitas vezes
as fábulas foram usadas como sátira política e social. É muito comum que a gente encontre uma brincadeira, uma sátira, uma forma de ridicularizar a sociedade e principalmente os poderosos, os que estão com o poder nas mãos, tá? E usar um animal como personagem é um recurso para driblar a censura. Foi muito usado na época da censura, na época das ditaduras, por exemplo, né? E a gente vai encontrar muitas e muitos escritores, muitas escritoras e muitos escritores que vão utilizar esse recurso. A gente, às vezes, utiliza animais, às vezes a gente utiliza personagens arquetípicos, por exemplo, o rei, a princesa, o herói. Esses personagens são aquilo que a gente constitui em arquétipos, ou seja, modelinhos de comportamento que acabam sendo utilizados em toda a criação literária porque eles são eternos. Agora, quais são as características essenciais para uma boa fábula, na sua opinião? Bom, não na minha opinião, na opinião de quem entende do assunto, né? A fábula tem que ser curta, tem que ser uma história muito curta, quase uma crônicazinha, assim, papum, ir direto ao assunto e ter essa característica de transmitir, eu não vou dizer uma moral, mas um significado que toca o ser humano, né? Você não vai fazer uma fábula com algum significado que não tenha nada a ver com a nossa vida diária, a vida normal. Então, por exemplo, essa fábula da raposa e das uvas, ela mostra uma qualidade humana, ou talvez, né, uma desqualidade, um defeito humano, que é de desprezar aquilo que a pessoa não conhece, não consegue. Ela vai se mostrar acima daquilo. Então, falar, eu não queria mesmo. Né? Hoje a gente diria isso, eu não queria mesmo, mas é claro que queria. E então as fábulas elas precisam ter esse conteúdo e na maior parte das vezes a gente vai encontrar um conteúdo que eu não diria que seja moral, mas que seja ético, que trabalha com a questão das injustiças, né, do poder do mais forte. Muitas fábulas são assim, né? Ou então aquela, digamos assim, aquela indireta, são indiretas para alguns grupos sociais. Então, você pega, por exemplo, a cigarra e a formiga. Né? A cigarra e a formiga é uma fábula que foi muito, muito difundida, é uma das mais antigas de Esopo, e foi muito recontada de todas as maneiras possíveis. Então, a gente tem uma cigarra que está cantando no verão, fazendo o seu som, enquanto a formiga trabalha. Aí, quando vem o inverno, a cigarra morre de frio, enquanto a formiga está lá no seu formigueiro, onde ela colocou as suas provisões, onde ela tem tudo que ela precisa para sobreviver ao inverno. Então, essa fábula vai dizer que a gente tem mais a que trabalhar e não que ficar cantando. Porém, há muitos recontos dessa fábula. O próprio Monteiro Lobato, ele, quando contou, ele fez com que a Emília se indignasse com aquilo e fosse lá e desse uma dura na formiga e salvasse a cigarra, porque é uma fábula que ela está meio que desdenhando, que desprezando as artes, né? Quer dizer, fazer música não é importante, mas trabalhar para recolher a comida é importante. Então, tem várias maneiras de você encarar uma fábula e de você debater. E isso é muito legal para a gente trabalhar com as crianças, porque a gente vai tocando em pontos éticos, né, que não mudaram muito desde 600 anos antes de Cristo até hoje. A gente sabe o que é ético e o que não é. A gente sabe o que é viável e o que não é viável, o que a gente pode levar como exemplo para a vida da gente, né, e o que não é aconselhável que a gente leve para a vida da gente. Então, Então, por aí. as fábulas acabam, então, tendo um papel importante no ensino de valores, né? Sim, e os valores, alguns valores vão mudando, né? A gente estava conversando antes de começar a entrevista sobre como nós fomos criadas no século passado, estudamos e tudo, num outro mundo, um mundo em que a criança não tinha muita voz. Eu me lembro de ler algumas obras antigas que falavam assim: criança é para ser vista, não é para ser ouvida. Né? Isso foi antes da invenção da infância, que não vou falar aqui porque senão a gente entra num assunto vastíssimo.
Mas hoje em dia a gente quer mais é ouvir a criança, a gente quer mais é estimular a criatividade dela, a gente quer que ela seja tanto cigarra quanto formiga, né? Porque a arte, todas as formas de arte, a gente sabe hoje como são enriquecedoras para o espírito, como elas fazem parte da nossa formação humana. E as fábulas ajudam a gente um pouquinho nisso. Claro que essa fábula da cigarra e a formiga vai reforçar que o principal é trabalhar, não é cantar. Mas tá aí um excelente ponto para se levantar com os nossos leitores mirins. As fábulas acabam ajudando no desenvolvimento do pensamento crítico? Sem dúvida, porque seja para a gente concordar com ela ou para a gente discordar dela, ela vai ser para sempre um ponto focal. As fábulas pegam pontos focais de comportamento humano. Elas criticam o comportamento e elas permitem que a gente critique o comportamento dos personagens. Vamos pegar uma outra fábula muito conhecida, que também é do Esopo, e que também foi recontada de milhares de formas, inclusive em livros modernos, tal, que é a Lebre e a Tartaruga. Com a lebre e a tartaruga, a gente tem aquela corrida entre os animais, né? A lebre é um animal rápido, porque ela pula, ela saltita, e a tartaruga a gente sabe que é lento. Então, nessa fábula, a lebre está assim, tirando uma com a cara da tartaruga, dizendo: eu vou ganhar essa corrida, eu já ganhei e tal. E a tartaruga está ali, quietinha, pacífica no seu canto. E aí, quando começa a corrida, lá vai a lebre saltitante na frente e a tartaruga devagarinho atrás. Só que a lebre estava tão arrogante, tão cheia de si, que ela se deu ao luxo de dar uma paradinha, dar uma dormidinha, etc. E a tartaruga, com o seu passo lento e constante, passou na frente dela, e quando a lebre percebeu, a tartaruga já estava passando a reta final e ganhou a corrida. Então, a gente vê aí que nem sempre aquele que é o mais capacitado, ou aquele que tem tudo para vencer, é o que vai vencer. Às vezes vale mais a constância. Então, olha só, transmite essa ideia, né? E é uma ideia que é mais ou menos contrária à da cigarra e da formiga, que valoriza a formiguinha rapidinho vai fazendo as coisas, né? E a cigarra que está ali no seu ritmo cantando. A tartaruga foi vagarosa, mas ela venceu. Então, veja quantas reflexões isso desperta. Né? São muitas e muitas e muitas. Tem muitas também que usam como personagem central o lobo, né? Que é meio que um símbolo do poder. Tem a fábula do lobo e do cordeiro, que essa é muito legal, ela é muito sintomática, porque ela fala assim que quem está no poder vai querer manter o poder a todo custo, e que aquele que não tem o poder vai sempre ser vítima. Né? Claro que a gente tem que encarar isso dessa maneira. O lobo está ali perto, o cordeirinho vai tomar água no rio, o lobo está ali, e ele fala: ó, cordeiro, eu vou devorar você porque você está sujando a água que eu vou beber. E aí o cordeiro fala para ele: mas, senhor lobo, eu estou rio abaixo, o senhor está rio acima, então a água corre para baixo, eu não vou sujar a água que o senhor vai beber. E eu sei que aí o lobo vai pondo mais argumentos e o cordeiro vai discutindo, o carneirinho vai discutindo esses argumentos, e a todos ele tem uma resposta que prova para o lobo que ele não tem que devorá-lo. Só que chega no final, quando o lobo não tem mais argumento, ele arreganha os seus dentes e fala: eu vou te comer, eu vou te devorar, porque eu sou mais forte, pronto. E devora o cordeiro. Então, essa é uma fábula bem triste até, e bem atual, né? Apesar dela ter sido criada pelo Esopo 600 anos antes de Cristo, nós estamos vendo muitas vezes isso acontecer. O que tem o poder nas mãos, não há argumento contra a força bruta. Essa é a moral da história. E a gente fica até meio triste, né, com o fim do carneirinho, mas vai fazer o quê? Então, essas fábulas, elas são eternas. Assim como os contos de fada também. Os contos de fada também possuem essa qualidade de trabalhar com o ser humano, com aquilo que o ser humano tem de mais profundo, né? Com a necessidade da sobrevivência, com a necessidade de encontrar um companheiro ou uma companheira, com a necessidade de viver o máximo de tempo possível, de procurar a sua felicidade. Isso daí é o que está no fundo, no cerne dos contos de fada, e também os contos de fada vêm dos mitos, né?
As mitologias, todas elas falam do ser humano e das suas necessidades básicas e das suas tentativas para explicar o mundo. Então, são histórias que não têm autor, como as fábulas têm, mas são eternas. São eternas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, e te peço licença para uma pausa, tá certo? A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com o programa de entrevistas A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a escritora, roteirista e ilustradora Rosana Rios. Rosana, você sente que os temas morais mudaram com o tempo? Eu não acho que os temas mudem, né? O que muda é a forma como esses temas são trabalhados, o que muda é a forma como a gente encara. Então, vamos ver. A gente falou da fábula da cigarra e da formiga, né? Escrita num tempo em que queria se valorizar o trabalho e não a arte. Hoje em dia a gente sabe que é justamente o contrário, que às vezes o trabalho é uma arte mais exaustiva e mais trabalhosa do que muitas vezes o trabalho propriamente dito. Então, muda a forma de encarar conforme a psicologia vai mudando, as sociedades vão mudando, mas os temas são sempre os mesmos. Você viu que temas que nós tratamos? A pessoa arrogante que despreza aquilo que ela não consegue, ou que despreza aquele mais fraco que ela, né? Como o caso da lebre e a tartaruga, a lebre vai sempre vencer a corrida, mas a tartaruga acaba tendo seu valor. A questão do lobo, né, que em muitas fábulas ele aparece como predador, como detentor do poder. Isso não mudou. Até hoje a gente vê isso acontecer, né? Mas mudam os enfoques. Por exemplo, tem uma fábula do Milor, eu queria falar um pouquinho do Milor Fernandes, que é um fabulista moderno, um dos maiores escritores, humoristas que a gente teve aqui no Brasil, e que deixou um trabalho vastíssimo de tradução, de teatro, livros escritos, muitos, e muita charge, né? Milor era um dos que apareciam no Pasquim, que era uma coisa deliciosa da gente ver, aquela sátira política mordaz e ferina. O Milor tem várias fábulas que ele publicou. Né? Ele publicou primeiro um livro chamado Fábulas Fabulosas, depois outro foram reunidas também num volume único. E as fábulas do Milor muitas vezes trabalham com aqueles mesmos personagens ou com aqueles mesmos temas que foram trabalhados por Esopo e por La Fontaine na França do século XVII. Tem uma fábula do Milor que eu gosto bastante, que é com animais, né? Ele usa o leão. O leão é o mais forte, é o detentor do poder. Só que, claro, que ele tira um sarrinho, né? Ele fala que o leão, um dia, ele quis fazer uma pesquisa entre os outros animais para ver se ele continuava, uma pesquisa de popularidade. Ele foi, então, fazer uma pesquisa de popularidade, tipo o Ibope, entrevistando os outros animais para ver o que eles achavam. E aí ele chegava para os animais e perguntava: você acha que eu sou ainda o rei da floresta? E é claro que a maioria dos animais falava, mas é claro, seu leão. O macaco, por exemplo, quando ele ouviu a pergunta, ele já subiu para o galho mais alto da árvore para não ser apanhado pelo leão, falou, não, o senhor é ótimo, o senhor é bem maravilhoso. E aí o leão foi de bicho em bicho, perguntando um por um, e aí, eu sou o Bambambam? Bam, bam, eu sou o rei da floresta? Eu sou o mais forte de todos os animais? E ele perguntou para todos os animais e todos concordavam com ele, porque eles não eram bestas, né, de virarem almoço de leão. Até que ele encontrou o elefante. Aí ele chegou para o elefante e falou, e aí, elefante,
E aí, então, eu sou o bonzão da floresta, eu sou o mais forte, o mais poderoso, mais isso, mais aquilo. Aí o elefante, em vez de falar qualquer coisa, enrolou a tromba em volta do leão, agarrou o leão, deu 3 voltas no ar, jogou o leão longe. O leão caiu todo espatifado e o elefante nem ligou. Aí o leão se levantou, assim, todo se sentindo fraquinho. E aí ele falou assim: puxa vida, se ele não sabia a resposta, não precisava me bater. Só porque ele não sabia a resposta. Então é isso que a gente vê, né? Os poderosos, eles podem até fazer pesquisa de popularidade, etc. Mas quando eles perdem, eles falam: não, as pessoas não sabiam a resposta. O Porque leão vai ser. também tem várias fábulas com o leão, né? Tem uma que chama O Leão e o Rato, se não me engano, que o rato acaba soltando o leão preso em uma rede, depois de ter sido poupado por ele. Tem várias, assim, com o leão Essa também. daí é bem interessante, porque é também uma fábula de como o poderoso age, né? O leão ficou preso numa rede de um caçador e não conseguia sair, aí o ratinho foi lá, o ratinho bem humildezinho foi lá, roeu, e o leão escapou. E quando o leão escapou, ele simplesmente deu uma patada e matou o ratinho. Então, pode-se questionar, mas ele não tinha que mostrar gratidão. Por que ele fez isso? E o leão respondeu: eu fiz porque eu posso. Isso é o que a gente ouve as pessoas dizerem ainda. Por que você fez esse ato assim que vai prejudicar tanta gente? Porque eu posso. Então, é uma coisa muito forte e muito atual. Na sua opinião, as crianças de hoje reagem de forma diferente às fábulas em comparação com gerações anteriores? Com a nossa, por exemplo? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que as crianças têm outros repertórios, né? Para começar, vamos repetir aquilo que a gente já disse no começo. As fábulas, assim como os contos de fada ou os mitos, eles não foram criados para serem contados para crianças. Eram histórias para adultos, para todo mundo. E então não tem uma obrigação, né, de ter conteúdo educativo, digamos assim, né? De contemplar os BNCCs da vida liderados pelo MEC. Não. As histórias são histórias. As histórias são feitas para encantar, para que as pessoas saiam um pouquinho de dentro da sua vidinha e entrem numa vidinha imaginária, para estimular a imaginação. E é claro que cada sociedade e cada tempo vai ter o seu imaginário, né? Algumas coisas não mudam. Existe uma frase, eu não lembro de quem, que diz que todas as histórias do mundo só falam de 2 assuntos, de 2 deuses gregos, Eros e Thanatos, o amor e a morte. Todas as histórias ou falam de amor ou falam de morte, sendo que amor não é simplesmente o amor entre 2 pessoas, mas é com toda a força de atração. Eros é toda a força que atrai, pode ser amor, amizade, pode ser tudo aquilo que a gente gosta. E Thanatos era o deus da morte, dos antigos gregos, mas não quer dizer que todas as histórias falem sobre morte, mas elas falam sobre afastamento, perda, né? Então, aquilo que fala de Eros é aquilo que fala de reunião, de juntar. Aquilo que fala de Thanatos é aquilo que fala de perder, de separar. Então, todas as histórias, elas falam de assuntos fundamentais para o ser humano, né? A história mais antiga que eu conheço da humanidade, mais antiga ainda que as fábulas de Esopo, são os mitos da Suméria, uma das primeiras civilizações que desenvolveram a arte da escrita. A primeira, na verdade. Então, a primeira história que a gente tem notícia, uma muito, muito antiga, é a história de um rei chamado Gilgamesh, ou Gilgamesh, que viu morrer o seu melhor amigo, né? E ele resolveu que ele não ia morrer, ele queria encontrar a imortalidade. Então ele saiu numa saga, numa viagem enorme, imensa, muito comprida e cheia de peripécias, para descobrir o segredo da imortalidade. Então eu digo, essa história deve ter uns 6.000 anos antes de Cristo, quer dizer, ela é muito, muito, muito antiga. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Nós estamos tentando não morrer, nós estamos tentando prolongar a nossa vida, nós estamos tentando ficar mais jovens, mais bonitos, mais fortes, fazer bastante exercício, melhorar nossa qualidade de vida, para quê? Para a gente conseguir viver mais. A ciência está sendo nosso parceiro nisso, a ciência está prolongando
a idade média do ser humano. Então, nós estamos fazendo, hoje, no século XXI, aquilo que Gilgamesh, 4.000 anos antes de Cristo, estava tentando fazer. Então, essas coisas são eternas, elas não vão mudar com a passagem do tempo. Agora, como as fábulas podem ser adaptadas para o contexto moderno, já que tanta coisa mudou? Bom, eu acho que é isso que o Milor fez, né? Ele fez o Leão fazendo uma pesquisa de campo. Ele saiu em campo fazendo a pesquisa. Ele fez uma linguagem moderna. Dá para você colocar qualquer coisa nessa linguagem, né? Tem um escritor agora que eu gosto muito, que é o José Roberto Toreiro, que acabou de lançar o seu livro sobre as lebres e as tartarugas, que é uma história que conta várias versões de como poderia terminar a corrida entre a lebre e a tartaruga. Essa história é uma atualização, só que tem também os finais antigos. Eu acho que a leitura das coisas antigas, dos textos antigos, dos mitos, dos contos populares e das fábulas, ela é bem legal. Ela não perde com o passar do tempo. A gente consegue ler e curtir do mesmo jeito. A gente consegue tirar lições para dentro da gente da mesma maneira que os nossos ancestrais, né, com as pessoas mais e mais antigas. Mas, de vez em quando, a gente faz uma atualização, a gente brinca um pouco com esses conteúdos que são eles mesmos arquetípicos, eles estão no nosso imaginário, e a gente atualiza, é só colocar nos dias de hoje. Eu acho que eu mesmo escrevi uma vez uma história sobre Chapeuzinho Vermelho e a vovó se comunicando, trocando e-mails, trocando mensagens, né? Então, e era assim, a Chapeuzinho era chapeuzinho.com, e ela descobria que tinha alguém estava hackeando a página dela e era um vírus chamado Lobo, então ela tinha que combater o vírus. A gente vai utilizando as histórias dessa forma. Tá certo. Eu peço licença mais uma vez para uma pausa nessa nossa conversa. Nós voltamos a conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tá certo? Bom, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a Associação Viva e Deixe Viver. A Viva é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Até! A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a escritora Rosana Rios. Rosana, você tem mais de 200 obras publicadas. Alguns desses livros têm forte inspiração em fábulas ou dialogam com o gênero, não é? Quais você destacaria? Ixi, me pegou de surpresa agora. São muitos livros, né? Muitos livros. Vou falar de alguns mais recentes, então. Tem um livro meu que ele foi publicado no começo da minha carreira, mas ficou meio esquecido e agora está sendo republicado, que é uma história chamada O Rei da Floresta. Ela fala essa coisa dos animais, qual é o mais forte, qual é o mais fraco e tal, e é uma história bem divertida, né? Onde tem um macaquinho, um sagui, que fugiu do circo e ele está ali comendo banana na floresta, está bem feliz porque está livre, e aí ele dá com uma onça. E aí a onça não consegue pegá-lo, porque ele está em cima da árvore,
Mas aí ele confunde a cabeça da onça, porque ele fala, dona onça, quem que é o rei dessa floresta? E é uma floresta brasileira, só tem bicho brasileiro. É o leão o rei dessa floresta? A onça fala, não, aqui não tem leão. E tem tigre, então. Ah, não tem nem leão nem tigre. E ele fala, nossa, que floresta mais atrasada, não tem nenhum rei. E sai livre da onça. E aí começa uma encrenca danada e vai resultar numa eleição da floresta, onde os bichos querem eleger quem é o rei da floresta. Esse é um livro meu com muita inspiração fabular e que está sendo publicado pela editora Movimenta. Né? Então, esse aqui é o Rei da Floresta, que é essa minha história de uma eleição na floresta, onde as candidatas são a onça do Partido dos Carnívoros e a anta do Partido dos Herbívoros. Dá uma confusão danada. Né? Ele ficou muito legal, a ilustração está bem bacana para as crianças. Olha que lindo, os animais lindos. É. A ilustração é da Fernanda Peralta, que ela é ótima. Olha que página linda. E termina de um jeito bem diferente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele é bem engraçado. Um outro livro meu também inspirado em histórias milenares, não em fábulas, mas em mitos, é esse aqui. Mitos e Bichos de A a Z. Histórias mitológicas animais. Esse livro aqui acabou de me render o prêmio de melhor livro de reconto pela AELIGE, pelo prêmio AELIGE de literatura, então estou bem feliz com ele. São mitos que eu pesquisei de vários países e várias localidades humanas, né? Desde A até Z. Eu começo com uma aranha, onde eu conto a história de Anansi, a aranha do povo Ashanti de Gana, e termina com a zebra. Então, eu conto mitos que falam sobre todos esses animais, de A até Z. Deixa eu achar a zebra aqui. A zebra também é um mito da Namíbia e da Botsuana, né? Um mito africano. Mas eu tenho mitos aqui gregos, celtas, vikings, dos nossos indígenas brasileiros, tem mitos de tudo que é lugar. E é bem legal também. Eu acho que essas histórias antigas, elas são muito boas para a gente recontar para as crianças, porque elas estão cheias de significados, e é aquilo que eu falei quanto às fábulas. A gente pode interpretar segundo a moral tradicional, mas a gente pode também debater essa moral e ver como ela vai mudando com o passar do tempo. Com certeza. Na sua opinião, é importante incentivar as crianças a criarem suas próprias fábulas? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa que a criança vai fazer quando ela ouve uma história que ela gosta, ela vai desenhar. Isso já é bem legal, porque aí nós temos futuros ilustradores. E outra coisa que costuma acontecer muito, quando eu compareço aos bate-papos com crianças nas bibliotecas, nas feiras do livro, nas escolas, elas gostam de continuar a história, fazer uma versão modificada, criar um volume 2, né? Ou criar a sua própria paródia da história. Isso acontece muito com os livros da gente. E é bem legal que a criança faça isso, porque a gente quer mais que elas não só ouçam a história ou leiam a história, mas que elas mergulhem na história, que elas curtam os significados que tem aquilo, que elas se apropriem dos personagens e vão viajar com eles. Porque o que a gente mais quer com literatura e com todos os gêneros das histórias que nós herdamos dos nossos antepassados, a gente quer mais que eles se eternizem, que eles continuem, que eles não morram. Histórias não podem morrer, elas são a coisa mais importante que a gente pode dar para as nossas crianças, são as nossas histórias. Então, estimular a que escrevam as suas próprias fábulas, os seus próprios contos, é muito importante. As fábulas, elas ensinam e também emocionam ao mesmo tempo? Como é que isso acontece, na sua opinião? Eu acho que quando aquilo toca alguma coisa dentro da gente, né? Eu acho que aí mexe com a emoção. É como a história do lobo e do cordeiro, do lobo e do carneirinho, né? A gente fica doído de saber que, por mais argumentos que o carneiro tivesse para provar ao lobo que ele não era uma ameaça, o lobo sempre vai devorá-lo. Então a gente sente aquilo, a gente sente aquela coisa da opressão dos poderosos, aquilo é forte. E é legal que a gente deixe isso claro para as crianças,
né? É muito importante isso, que elas percebam os significados que estão por trás das histórias. Que quem escreveu essa fábula era um cara que tinha sido escravizado, gente. Ele tinha sentido na pele o que os poderosos podem fazer com aqueles que são menos poderosos, com aqueles que são mais fracos, né? O caso do Esopo. E por aí vai. O La Fontaine, por outro lado, ele escrevia e ele dedicava aos poderosos do seu tempo, ao rei, ao filho do rei. Por quê? Porque ele queria manter seu lugar na corte. Então, escrever e reescrever é meio que um dever nosso. Nós não podemos deixar as histórias antigas morrerem. Histórias são muito, muito importantes. Agora, as escolas, elas utilizam as fábulas para promover discussões em sala de aula ou deveriam usar mais fábulas para isso? Eu acho que é um dos gêneros que faz parte do currículo escolar, tá? Assim como a mitologia, as fábulas, os contos populares, as histórias de cordel estão sendo muito usadas hoje em dia. As histórias de cordel são excelentes, muitas delas são fabulares e muitas delas são fabulosas, né? E o cordel é uma coisa muito, muito brasileira, uma coisa muito do nosso povo, do nosso, das pessoas que vivem lá nesse país, né, nos interiores desse país enorme. Então, todos esses gêneros, eles têm local, eles têm o seu lugar de estudo e de trabalho segundo os conteúdos programáticos das escolas. Isso ocorre sim. Uhum. É claro que, para mim, quanto mais forem trabalhadas as formas literárias, melhor. A gente gosta de escolas que deem ênfase para a literatura, para a leitura, que estimulem a ida às bibliotecas. Eu acho até que a coisa mais importante para as nossas crianças, e eu fiz isso com os meus filhos e faço com os meus netos, é a gente expor eles a muitos livros, a gente sempre dar livros de presente, levar na livraria, e se a gente não está com grana para poder comprar os livros, levar na biblioteca. As bibliotecas têm muito material, tem muita coisa boa, tem os livros antigos e tem os livros novos, a gente tem que fazer com que eles sejam expostos à maior quantidade de literatura possível, livros diferentes, livros que falem em fantasia, livros que falem em realidade, livros que falem de tudo, né? E é bem importante que eles também conheçam os gêneros. A poesia para crianças é uma coisa muito importante. Você vê que muitas das fábulas foram escritas em forma de poema, né? As de La Fontaine, por exemplo, rimavam. Outra coisa importante, além da poesia e da prosa, também são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, as novelas gráficas, né, graphic novels, elas estão cada vez mais ampliando o acesso à leitura, porque às vezes pegam um clássico mais difícil de um jovem, um adolescente fazer a leitura, e ele vai ter a introdução por uma história em quadrinhos. Isso é bem legal, porque traz essas coisas clássicas, esses conteúdos clássicos que a gente pode perder o contato, para os dias de hoje, para o nosso leitores modernos, os nossos leitores modernos, para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, biblioteca, gente, é tudo de bom. Uhum. E, agora, Rosana, mesmo depois de tantos séculos, as fábulas ainda têm muito a nos ensinar sobre o ser humano? Sem dúvida. Elas ensinam e elas fazem pensar. Só essas pouquinhas que eu citei, né, tem milhares de fábulas por aí. Só essas pouquinhas que eu citei já trabalham conteúdos que eram válidos antes de Cristo e são válidos no século XXI. Essas coisas não mudam. O ser humano, na verdade, não muda. Pode mudar a vestimenta, pode mudar as preocupações, pode mudar alguns enfoques, mas aquilo que vai no nosso profundo, a nossa ética, a nossa forma de ver o outro, nós e o outro, a empatia, a necessidade de empatia, a necessidade de lutar, batalhar pela justiça e pelo fim das injustiças, que são uma coisa que existia e não parou de existir, infelizmente, tudo isso é eterno, tudo isso faz parte da nossa vida de hoje, como fazia parte dos nossos antepassados. Olha, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada, Rosana Rios, pela entrevista. Eu que agradeço e
Queria deixar aqui o meu abraço para todos, né, que fazem parte dessa coisa maravilhosa que é o Vive e Deixe Viver, e sucesso para vocês, e vamos continuar contando histórias. Obrigada. E nós vamos fechar o programa de hoje com a indicação desses livros. Anote: Fábulas de Esopo, de Ruth Rocha, Fábulas Fabulosas, de Milor Fernandes, As Fabulosas Fábulas de Yaurete, de Cacá Verá, e os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui. Um agradecimento especial também ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.